Memória.doc. Vamos continuando com o programa, falando sobre. Eu chamei República Velha, mas o professor explicou que República Velha não era o correto e os historiadores também não aceitam muito, né, professor? Mas nós falamos sobre a chegada do novo presidente. O Floriano Peixoto. Por que Marechal de Ferro? É o seguinte, como eu falei, o Floriano permaneceu de uma maneira inconstitucional, o que provocou revoltas. Aí houve uma revolta da Armada, da Marinha, que inclusive houve um bombardeio do Rio de Janeiro. Há um samba sobre a Lapa que fala nisso, né? Falta uma torre na igreja, foi na briga de Floriano, foi um tiro de canhão. Foi gravada pelo Nelson Gonçalves. Exatamente. Pois bem. Então, a revolta da Armada, houve uma revolta no Rio Grande do Sul. E quem era contra Floriano simplesmente procurou derrubar, né? Prendeu, inclusive, parlamentares diversos parlamentares, e chegou a ponto, houve uns que requereram habeas corpus, o Supremo Tribunal Federal concedeu. Aí Floriano disse, eu quero saber depois quem vai conceder habeas corpus ao Supremo. Viu? Bom, muitos foram levados para o Amazonas, em um lugar ermo, até o Amazonas era muito mais despovoado do que é hoje. Sim. Outros tiveram que se exilar, que foi o caso de Rui Barbosa, foi para a Inglaterra, né? E ele foi chamado, então, também o consolidador da República. O Rui, nessa história, por que ele teve que correr? Rui era ministro da Fazenda do governo de Deodoro. Deodoro. Desde o começo, desde o governo provisório. E então Rui ficou exigindo o cumprimento da Constituição. Aí Floriano, foi ele que requereu os habeas corpus. Aí Floriano, então, quando ele soube que Floriano ia prender, ele foi embora para a Inglaterra. E Floriano foi até quando, assim? Floriano foi até 1894. Quando foi, então, ver o primeiro presidente civil, que foi Prudente de Moraes. Prudente de Moraes, é isso aí. Prudente de Moraes, ele era... Paulista. Paulista, era candidato da aristocracia, vamos dizer assim? Era da elite cafeeira. O café era quem mandava nesse país. Era a riqueza do país. Era a riqueza do país. Quer dizer que ele chegou lá com a força do poder econômico. Porque é o seguinte, Prudente de Moraes, houve uma reunião na cidade de Itu, em São Paulo, onde foi constituído o Partido Republicano Paulista. E Prudente de Moraes foi um dos fundadores do partido. Como foram os dois presidentes... Não, o presidente se seguiu a ele, que foi o Campos Salles. Campos Salles. Campos Salles também era da aristocracia. Era a elite latifundiária. Latifundiária. De São Paulo. Aí, depois de Campos Salles, o Rodrigues. É o Rodrigues Alves. Rodrigues Alves era inicialmente monarquista, era conselheiro do Império. Fazia parte do Conselho de Estado do Império. Então, o que ocorre, né? O Campos Salles organiza faz um chamado Pacto de Ouro Fino. Ouro Fino foi uma cidade de Minas Gerais. Sei. E houve a alternância dos dois estados mais poderosos, que foram São Paulo e Minas. Então, havia essa alternância. Depois, aí ele botou primeiro Rodrigues Alves, que era paulista. Alves. Depois entra Afonso Pena, que era mineiro. Aí quando houve essa alternância, que vinha sendo quase como uma regra rígida, foi a chamada política do café com leite, né? Sim. O café de São Paulo e o leite de Minas, né? Então, foi a quebra dessa alternância foi que levou ao movimento de 30, porque o Washington Luiz tinha sucedido Arthur Bernardes, que era mineiro, e
Se aguardava que fosse outro mineiro. Então mas ele colocou um paulista, o Júlio Prestes, que era governador de São Júlio, Paulo. antes de chegarmos nisso aí, eu quero que o senhor fale para mim aqui a importância, por exemplo, do Afonso Pena, do Nilo Peçanha, do Hermes da Fonseca, esses três aí. Bom, Afonso Pena, como eu falei, era mineiro, também tinha sido conselheiro do Império. A turma do Império estava voltando. Estava né? voltando, estava. E agora Nilo Peçanha era bem mais novo. Nilo Peçanha era do estado do Rio. Né? Ah, sim. E Afonso Pena dizem que ele tentou emplacar também um mineiro. Inclusive, falaram, um ex-secretário dele chamado Davi Campista, tinha o João Pinheiro, que era um político de prestígio em Minas Gerais, pai de Israel Pinheiro, que junto com o Juscelino veio construir a Brasília, né? Sim. Pois bem. Mas aí houve uma certa resistência e tal, e foi lançado então o nome do Hermes da Fonseca. O Hermes da Fonseca, em 1910, era o retorno da força dos militares ao poder? Era, de certa maneira, porque aconteceu o seguinte, né? Diante disso, Hermes era ministro da guerra, que hoje Sim. depois foi ministro do Exército, Sim. de Afonso Pena. Do Afonso. Hermes era sobrinho de Deodoro. O pai de Hermes era irmão de Deodoro. Viu? Então, houve o lançamento da candidatura de Hermes e dizem que houve até alguns incidentes e tem resultado. Afonso Pena morre, faltando um ano, tá, mais ou menos, para terminar o mandato dele. Aí o Hermes chega. Aí assume o vice Nilo Peçanha. Nilo Peçanha. Que era do estado do Rio, bem novo ainda. Viu? Então, tem sido governador do estado do Rio. E, inclusive, eu me lembro que em 1989, na primeira eleição para presidente da República, houve um candidato negro, não sei se você se recorda, Sim. que disse que ele disse que foi o primeiro negro candidato a presidente do Brasil. Nilo Peçanha era mulato. Nilo Peçanha era mulato. Foi. É. Pois bem, então, aí vem na sucessão Hermes lançado candidato, aí vem Rui Barbosa se lança candidato. Rui Barbosa. Rui Barbosa era do Ministério também. Não, ele já era senador pela Bahia. Era senador aí nessa época. Aí com apoio de alguns estados, né? Bahia e São Paulo e tudo mais. Aí ele se lança candidato. Foi a chamada campanha civilista. Por quê? Porque ele se apresentava como um candidato civil contra o militarismo de Hermes. Ah, bom. Mas aí houve a composição, quer dizer, Hermes ganhou, e o vice de Hermes era Venceslau Braz. Venceslau Braz. Venceslau Braz era mineiro. Ele se impulsou como vice-presidente da República e voltou para a terra dele. E ele passou praticamente o tempo todo. De 14 a 18, né? Não foi. Mas era muito escondido ele, né? Itajubá. Né? Aí, o que ocorre, né? Parece que, eu não sei quem foi um literato, Venceslau Braz é eleito, aí eu sei que foi a primeira promoção que eu vi por abandono de emprego, né? Que ele passou de vice para presidente. ele mal aparecia. Né? Porque, inclusive, naquele tempo, Sim. e isso aconteceu também com a Constituição de 46, o vice-presidente da República era o presidente do Senado. Mas, E ele não compareceu em nenhuma sessão do Senado para presidir. meu Deus. A coisa veio assim, de longe, né, professor? Os problemas brasileiros, né? Pois bem. Aí, depois de Venceslau Braz, foi eleito Rodrigues Alves, Rodrigues Alves tinha feito um governo considerado excelente. Ele foi eleito, não se impulsou, porque estava doente. Ao que tudo, ele foi acometido aquela pandemia, né, da chamada gripe espanhola. Rodrigues Alves foi uma das vítimas. Morreu sem tomar posse. Aí foi o que aconteceu bem depois, né, com Tancredo. Né? Bom, aí assume o vice, que era um mineiro, Delfim Moreira. Aí vamos cumprir a Constituição. Quer dizer, convoca-se eleição para completar
o período. É aí Aí quando que vai é- aparecer Epitácio Pessoa. Epitácio Pessoa Paraibano, que nós vamos falar sobre ele daqui a pouco. Que é Epitácio, que é o patrono do professor Humberto da nossa Casa Legislativa. Não é isso? Exatamente. Então, daqui a pouco, com o professor Humberto Melo, vamos dar continuidade conversando sobre a República Velha e a presença da Paraíba na República Velha com o Epitácio Pessoa. Daqui a pouco.